Tem um estudo hoje publicado na Folha de São Paulo. Ontem, vocês se lembram, a gente discutiu aqui, eu e o Vinícius Custódio estávamos aqui quando o Supremo voltou a julgar pela enésima vez aquela discussão da maconha, quem é usuário, quem é traficante. De novo não chegaram a um acordo, de novo prometeram retomar a semana que vem. E aí a discussão ontem de novo também, porque é um argumento frequente, o ministro Barroso voltou a falar, olha, se você não estipular uma quantidade, o branco do centro expandido vai ser tratado como usuário e o negro da periferia vai ser tratado como traficante. Aí fica né, essa coisa meio, é assim que é, mas não é assim que é, então você está acusando a polícia, fica um negócio meio, sabe, aquela fumaceira danada e não, com perdão do trocadilho aqui, né, e né, a gente não consegue enxergar do que é que estamos falando aqui. Tem ou não tem diferença de tratamento? A gente acha que tem, né? E aí o INSPER, que é uma faculdade insuspeita, porque é uma faculdade de brancos, não é isso, não quero dizer que é uma faculdade cara, né? E, portanto, poucos pretos têm acesso à faculdade. Essa faculdade, o INSPER, tem um núcleo de estudos raciais. Repito, uma faculdade particular, caríssima, super conceituada. O INSPER diz o seguinte: para a Polícia de São Paulo, a diferença entre um traficante e um usuário de drogas pode estar na cor da pele. Ainda mais quando o acusado é flagrado com pequenas quantidades de maconha, que é exatamente o que o Supremo está discutindo. Em razão disso, isso aqui é dado com base em boletim de ocorrência. 31 mil pessoas, pardas ou pretas, foram enquadradas como traficantes em situações iguais àquelas em que brancos foram tratados como usuários, certo? Então você pega ali um branco e um preto pegos com a mesma quantidade de maconha. Houve 31 mil casos a mais em que pretos foram considerados traficantes do que brancos traficantes. Não sei se eu me fiz entender aqui, mas aqueles que são enquadrados por tráfico de drogas acabam autuados em flagrante e seguem presos pelo menos até a audiência de custódia, quando a justiça decide mantê-lo preso ou colocá-lo em liberdade. Quando o sujeito é tratado como consumidor, fica sujeito a pena alternativa. O número é suficiente, esse número de 31 mil pessoas, é suficiente para lotar pelo menos 40 dos 43 CDPs que existem no estado de São Paulo. O CDP é o Centro de Detenção Provisória, que é para o preso que está, em tese, para o preso que está aguardando julgamento. O sistema prisional para presos provisórios conta também com CDP. Os autores do estudo, Daniel Duque, Alisson Santos e Michael França, analisaram 3,5 milhões de boletins de ocorrência feitos pela Polícia de São Paulo entre 2010 e 2020. Os caras analisaram um a um 3,5 milhões de boletins de ocorrência feitos em São Paulo em 10 anos. Para mostrar o impacto do racismo na decisão policial, um desses pesquisadores comparou casos em que os detidos tinham o mesmo gênero, o mesmo grau de instrução e estavam com a mesma quantidade da mesma droga. É para ser bem certo? Equânime. Exatamente. Né? O máximo que desce. Existe um desafio nesse tipo de pesquisa, que é conseguir retirar os outros aspectos de cada caso para isolar raça e cor. A conclusão do estudo é que a possibilidade de enquadramento como traficante é 1,5% maior se o suspeito for preto ou pardo em relação ao que ocorre se ele for branco, quando são comparadas pessoas de perfil semelhante, ou seja, com a mesma quantidade de droga, a mesma idade e o mesmo gênero. Em um exemplo hipotético, 2.000 homens brancos com ensino superior são pegos pela polícia com uma quantidade de maconha. Então vamos imaginar, 2.000 homens brancos, ensino superior, pegos pela polícia com uma quantidade de maconha. Desses, metade são considerados traficantes, metade usuário, metade traficante. Se 2.000 homens negros com ensino superior também, com o mesmo perfil, a mesma quantidade de maconha,
forem pegos na mesma situação, 1.015 são enquadrados como traficantes. Esse percentual de 1,5% pode parecer pequeno, mas como são milhões de casos analisados, na prática ele significa que 31 mil negros foram enquadrados como traficantes em situações em que pessoas brancas foram tratadas pela polícia como usuárias. E 31 pessoas é um número de detentos em volume suficiente para lotar quase todos os centros de detenção provisória que existem em São Paulo. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública disse que a atuação das polícias do Estado é baseada na legislação, com critérios objetivos, etc. e tal. Os pesquisadores apontam uma dificuldade não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos de isolar o aspecto racial. A gente teve de comparar pessoas em situações semelhantes para mostrar que o aspecto racial teve impacto também e não só outros fatores socioeconômicos. Se levar em conta o acesso ao ensino superior, ou se levar em conta que o acesso ao ensino superior não é o mesmo entre brancos e pretos e pardos, a gente vai encontrar outros aspectos desta diferença de tratamento. Porque essa diferença de 1,5%, Paula, é só quando eles conseguiram isolar muito isoladinho ali, perfis iguaizinhos, inclusive de nível superior. Exatamente. Porque se você fizer essa comparação e dispensar, por exemplo, o aspecto educacional, não é? Talvez essa diferença fique ainda maior, né? Então, assim, tem um ponto aí. Quando um ministro argumenta o seu voto dizendo o seguinte, olha, é importante colocar na pedra, na Constituição, qual é a quantidade exata que diferencia um traficante de um usuário, é preciso estipular se é 1 grama, 10 gramas, se são 100 gramas, 1 quilo, sei lá, né? Se você não colocar isso na pedra, vai fica ficar sujeito a interpretação, né? E aí entram subjetividades, Sim. mesmo inconscientes, que levam mais pretos do que brancos para a cadeia. Sim. Ou seja, é um argumento importante de ser válido, porque fica muito essa coisa, isso é papo de esquerdista, né? Como porque você branco... sabe que foi, exatamente. Como não dá para saber se foi. Eu também acho que deveriam quantificar. Mas agora parece... essa é uma discussão que eu também considero que é uma discussão sensível e que merece ser amplamente discutida. Mas é isso, para trazer esses dados e em algum momento se tomar uma decisão. Eu acho que deveriam quantificar, sim, e saber a quantidade. Vai resolver? Também acho que não, Rafa. Então, porque tem outras problematizações aí que podem entrar, né, nesse rolo. Mas eu acho que seria sensato você saber uma quantidade. Todo mundo, né, pela mesma quantidade, poderia ali, enfim... Não sei. Tanto que eles também não sabem. Estão aí discutindo há tanto tempo. Sabe, ninguém quer fincar o pé nisso daí, entendeu? Ninguém quer trazer uma ideia. Mas eu acho que esse tipo de pesquisa é o que poderia embasar uma decisão. Quanto mais dados, né, baseados nos fatos das coisas que acontecem, eu acho que a gente tende a caminhar para uma lei, para uma decisão que contemple aí esse tipo de problema. Né? Tira da mão desse policial, dessa livre interpretação, entendeu? E já tem lá, olha, 10 gramas, ótimo usuário. Puxa, 50 gramas, lamento, traficante. Gente, tá escrito aqui, entendeu? Tá todo mundo sabendo. Pesei assim deu é. 68. Puxa, que coisa. Parabéns, traficante, entendeu? Eu acho que tem que saber isso daí, de uma forma mais correta, na pedra, que nem você falou. No bom sentido, né? É óbvio. Na pedra que você escreve os mandamentos, né, gente? É essa a referência. É exatamente isso. Vamos explicar aqui, né? Mas eu acho que também vai longe isso daí, Rafa. Acho que tá longe de alguém decidir e falar alguma coisa. Mas só tem uma coisa que é mais ou menos razoável, né? Do jeito que tá, não dá para ficar, né? Tem essa coisa de ficar e tem nesse estudo proibindo, prender. Primeiro que assim, esse proibir ponto é uma de hipocrisia, lotar o sistema prisional Sim. com muita gente que é usuário, provavelmente. Só entendeu? com a diferença de preto e branco. Exato. Só com a diferença você já lota o... Imagina. O sistema prisional. Quer dizer, você está sobrecarregando o sistema prisional, não exatamente com os criminosos que a ampla maioria das pessoas gostaria, né? O fato é que assim, todo mundo fuma,
todo mundo, assim, tô claro que generalizando, mas todo mundo fuma em ambiente, né? Em parque, em estádio de futebol, na rua. Assim, ficar fingindo que não acontece, né? Você pode fingir que não acontece, mas acontece, né? Então, tem uma não hipocrisia sei como é que vai ainda, fazer, tem não me muito... pergunto, mas... o mundo inteiro tá Que é o mesmo legalizando a argumento maconha, do jogo. né? O Lula hoje falou que se pingar na dele, ele vai sancionar a autorização pro jogo no Brasil. Que é aquela história Bingo também. e tudo Não pode mais. bingo, não pode cassino, não Mas pode tem. jogo do bicho. Mas todo mundo sabe onde tem um cassino clandestino, onde tem uma banca de jogo do bicho. Aí você faz o que com isso? Continua falando, não pode, é errado, eu não quero. E finjo que não vejo. Ou dá um jeito. E até a argumentação das pessoas, não, mas tem gente que vai ficar viciada e tal. Mas tem gente que já gente. Porque quem já tem uma coisa com o jogo, já tá no cassino clandestino. Sim. Já tá penhorando as coisas da família no jogo de pôquer. Já tá dando problema no bingo faz tempo. Tipo, só que é clandestino, entendeu? E aí, se você esconde, é como se assim, a gente nem tem que lidar com esse problema de jogo, porque nem tem aqui no Brasil. Mas tem. Tanto que tem um monte de gente que já tem problema com isso. Então, não, vira e assim, mexe, toda segunda-feira, toda é exagero, mas muita segunda-feira de manhã, a gente noticia, olha, a polícia estourou um bingo clandestino nos Jardins, aí saiu um monte de velhinha lá dentro, né? Porque acharam um cassino clandestino em Santa Cecília. Deve estar cheio aí, né? Deve estar muito cheio. E eu tenho uma teoria que se os bingos estivessem operando, a gente não ia ter tido as manifestações nos quartéis. Olha, é uma teoria que eu tenho. Eu acho que o pessoal ia estar super, entendeu? Ali no bingo, ia ter outras coisas, outros papos. E esse negócio de quartel ia ter flopado. É uma teoria que eu tenho. Eu não sei, a gente nunca vai poder saber se de fato é isso, mas é uma teoria. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.